Quem tem filhos pequenos sabe que eles são capazes de ficar horas assistindo o mesmo desenho, e muitos deles são até legais. Um exemplo é o desenho Peppa Pig. Entretanto, a horrível verdade escondida por trás é bastante triste, pois a história que surgiu não é tão legal assim. Os pais acabam não vendo nada de mal no desenho. Ao terminar de ler essa matéria, talvez nunca mais deixará assistirem. A história foi contada por um pai que se recorda dos momentos traumáticos que passou durante sua infância e acabou relacionando com essa criatura. O homem conta que vivia em uma granja 15 anos atrás com seus pais, e perto da casa deles vivia uma outra família dedicada a criar porcos e também era um matadouro. O dono do criadouro se chamava Smith, e seus negócios não estavam bons. Por causa das vendas que tinham caído muito, a família era formada por Peppa Smith e seu pai João Smith. A mãe da menina estava presa por tentar matar seu marido João na frente de Peppa. Peppa era sua amiga, uma menina muito dócil. Mesmo tendo passado por aquela situação muitas vezes, ele acompanhava Peppa para dar comida aos porcos. A menina tinha seus favoritos, era uma família, o macho era enorme, a fêmea só pode ter 2 crias, porque era pouco fértil. Um dos filhotes era bem estranho, ele não fazia o som tradicional dos porcos, ele grunhia como se fosse um demônio. O outro filhote era enorme e esse último filhote tinha sofrido uma espécie de mutação, por esse motivo parecia maior que os demais. Peppa e ele costumavam fazer desenhos com giz. Em um desses dias, enquanto ele desenhava uma flor, Peppa desenhou um bosque muito estranho com um giz cor-de-rosa. Peppa havia feito sua família de porcos favorita, eles estavam vestindo camisetas e vestidos. Peppa viu que ele estava rindo e apresentou a família, mostrando a mamãe Pig. Aí lado estava George acompanhado de um dinossauro de pelúcia, porque gosta de rugir como eles. Logo depois vinha Papai Pig, que usava óculos, porque não enxerga muito bem. E a última ela chamava de Peppa Pig, porque era parecida com ela. Peppa havia gostado muito do desenho e chamou seu pai para ver também. Quando João chegou, imediatamente pegou Peppa pelos cabelos e começou a gritar, dizendo que já havia pedido para ela não fazer carinho nos porcos, que já tinha consertado a máquina trituradora e aqueles porcos que ela havia desenhado na parede estavam doentes e que no outro dia iria vendê-los ao açougueiro. Peppa imediatamente começou a chorar. Ela ficou muito triste. Quando seu pai começou a dar machadadas no filhote que ela chamava de Peppa Pig, o choro da menina podia ser escutado da outra casa. Peppa foi para perto do celeiro, com suas mãos cheias de sangue, para falar com seu amigo vizinho, chorando muito. Ela pintou com sangue o vestido da Peppa, que estava desenhado na parede. Depois disso desenhou um sorriso e parou de chorar. Ela então levantou e olhou para seu amigo, deu alguns passos, e ela disse para ajudar a triturar os restos de dejetos, porque não tinha acabado no dia anterior. Eles chegaram até a máquina, que era imensa. Peppa ligou e encheu uma bacia com algumas coisas desagradáveis, subiu na escada e jogou o que tinha na bacia com alguma coisa bem fedorenta. Do nada, a máquina parou, fez um barulho e parou de funcionar. Peppa subiu na escada para ver o que tinha acontecido. De repente a máquina voltou a funcionar. Peppa estava com um braço dentro da máquina. Não se sabe se foi proposital ou acidente. As engrenagens puxavam ela para dentro. Jorrava sangue por todas as partes, e ela gritava por ajuda. Ele correu para ajudar, mas acabou tropeçando na escada que estava sustentando Peppa. Ela estava com seu braço triturado até o ombro. Na inocência de desligar a máquina, ele correu até a canaleta, mas o sangue de Peppa espirrou em seu rosto e um pedaço de carne de Peppa acertou sua boca. Só escutava os gritos de Peppa, porém do nada ela parou de gritar. A máquina já havia engolido todo seu corpo. Ele então saiu chorando e chegando na porta uma mão o segurou. Era seus pais e João, pai da Peppa, que escutaram o barulho. O pai de Peppa viu suas pernas penduradas superior do triturador. Tirou com muita força na tentativa de salvá-la da máquina,
Porém a máquina, já quase atolada, não parava, fabricando uma pasta ensanguentada do que sobrou dela. Na noite do dia seguinte, o corpo do pai da Peppa foi encontrado na parede do meu celeiro, com o rosto totalmente desfigurado. João havia se suicidado do lado do desenho da sua filha. O sangue era extremamente escuro, parecia até terra, fazendo com que a família de porcos ficasse seu verdadeiro lodo. A polícia foi ao local e estava examinando. Um Ipora queria conversar com o amigo de Peppa para saber detalhes. Pouco depois, o amigo de Peppa ficou sabendo que a história trágica foi pega pelos criadores do desenho animado, que ficaria conhecida mundialmente, que mostra o dia a dia da simpática porquinha que se chama Peppa e vive feliz com sua adorável família. O amigo de Peppa disse na entrevista que na próxima vez que minha filha reclamar, não poderei deixar de lembrar dos desenhos que aquela menina pintou na parede do meu celeiro. Agora encanados na televisão, ainda posso sentir seu sangue em minhas mãos. Não a esquecerei, Peppa Pig.